Saudações, sejam bem-vindos de volta ao Advanced MSK, o seu canal de radiologia músculo-esquelética. Aqui é o Dr. Bruno Beber Machado e hoje vamos bater um papo sobre uma lesão comum nos esportistas, especialmente os corredores, a síndrome do estresse tibial medial. A síndrome do estresse tibial medial, também conhecida como shin split na literatura médica, especialmente radiológica, e como canelite na linguagem leica, é, na verdade, uma reação de sobrecarga mecânica no aspecto medial e distal da tíbia, relativamente comum em atletas, especialmente os corredores, e também nos praticantes de esportes com salto. Em recente artigo de 2018, chegou-se à conclusão de que o estresse tibial medial é a lesão mais comum dentre os corredores. Entre 15% e 17% de todas as lesões nesse grupo correspondem ao estresse tibial medial. O quadro clínico ele vai variar, obviamente, de acordo com o grau da lesão, mas, de um modo geral, você vai ter uma dor local que é acentuada com a atividade física e que melhora com o repouso. Em relação à classificação, o sistema utilizado é o de Frederickson. Nessa classificação, o grau 0 é um achado normal, o grau 1 eu tenho apenas um edema periosteal, no grau 2, além do edema periosteal, eu tenho um edema medular, que é observado somente nas imagens em T2 com supressão de gordura. Já no grau 3, esse edema medular é também observado nas imagens ponderadas em T1 sem supressão de gordura. E no grau 4A, eu tenho também um edema, uma alteração de sinal intracortical, sem configurar traço linear, e no quarto B eu tenho um traço linear, uma fratura cortical bem evidente. O estudo radiográfico geralmente é normal nas fases iniciais, mas a gente pode, às vezes, tangenciar um periósteo levantado, uma periostite num caso bem leve e, em casos mais avançados, a gente observar realmente uma fratura cortical. O ultrassom não é o estudo de escolha, mas frequentemente a gente consegue dar diagnóstico de uma estresse tibial medial quando a gente está acostumado a fazer ultrassom. No local de dor indicado pelo paciente, a gente observa essa irregularidade cortical, como é uma perda daquele padrão ecogênico linear típico de uma cortical normal, conforme observado aqui. A gente vê uma irregularidade total dessa cortical, esse periósteo está elevado e tem uma pequena quantidade de líquido circundando a lesão. Quando eu jogo o Doppler, esse Doppler a gente pode ver uma discreta captação, às vezes você não vê fluxo nenhum e às vezes você vê um fluxo um pouco mais exuberante. A ressonância, sem sombra de dúvidas, é o método de diagnóstico de escolha, pois ele vai dar diagnóstico em lesões muito precoces. A classificação de Frederickson ela é baseada na ressonância magnética, ou seja, os achados de imagem na ressonância magnética estão diretamente relacionados com o prognóstico, visto que o tempo de recuperação estimado para o retorno das atividades físicas é de cerca de 2 a 3 semanas para as lesões grau 1, de 6 a 7 semanas para as lesões de grau 2 às lesões de 4A e de 10 ou mais semanas para as lesões 4B. Aqui nós temos uma imagem de uma paciente com um diagnóstico de um estresse tibial. Veja, eu tenho somente um levantamento periosteal, um edemazinho periosteal, só evidenciado na sequência em T2 com supressão de gordura. A sequência T1 é praticamente normal, ou seja, enquadra-se numa classificação, no grau 1 da classificação de Frederickson. O grau 2, além do edema periosteal, eu tenho um edemazinho medular, que não é visto nas imagens ponderadas em T1, somente evidenciado nas imagens ponderadas em T2 com supressão de gordura, caracterizando uma classificação 2 de Frederickson. Na classificação grau 3, eu tenho, além do levantamento, além do edema periosteal, um edema medular que é observado tanto nas sequências ponderadas em T2 com supressão, quanto na sequência em T1. Quando eu tenho essa alteração de sinal intrasubstancial dentro da cortical, ela é enquadrada no 4A. Por outro lado, quando eu vejo o sinal linear, uma fratura, um traço de fratura dentro da cortical, ela está enquadrada no 4B. É isso, como referência, além dos artigos que eu já mostrei acima, recomendo esse artigo da Radiographics de 2018,
que além de falar do estresse tibial medial, fala também de fraturas de estresse, fraturas por insuficiência e alguns tipos especiais de fraturas, que são as fraturas atípicas. Lembrando que a gente tem aqui no canal um caso do dia com fratura atípica relacionada ao uso de bifosfonato. Recomendo também esse artigo de 2012 da AJR, em que a classificação de Frederickson é validada. Por hoje é isso. Por favor, compartilhem com seus contatos, com seus amigos, cliquem no like, no sininho. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.